Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula sobre hemorragia pós-parto. Quem já entrou em algum parto durante o internato ou a faculdade deve ter percebido que um parto geralmente sangra bastante. Mas quando será que a gente define que se trata de uma situação de uma hemorragia pós-parto? É isso que nós vamos ver aqui nessa aula, então vamos introduzir sobre o tema, entender a sua importância, entendermos como definimos uma hemorragia pós-parto, como preveni-la a partir do seu diagnóstico e como realizar o seu tratamento. Para entender a importância desse tema, pessoal, aqui eu trouxe só alguns dados breves para vocês de que a hemorragia pós-parto ela é responsável por cerca de 150 mil mortes por ano no mundo, correspondendo a quase 25% total dos óbitos maternos. E mesmo naquelas pacientes que sobrevivem a um quadro de hemorragia pós-parto, elas podem ter como consequência uma morbidade elevada. Aqui dados mostram que de 0,2 a 0,4% dos partos vão precisar de algum suporte transfusional. E tendo tudo isso em mente, essa importância foi que em 2018 a OMS e a Organização Pan-Americana da Saúde, ela lançou esse manual chamado Estratégia Zero Morte Materna, que é o que a gente utiliza como referência aqui para essa aula. A ideia da OMS é capacitar os profissionais de saúde em todos os lugares a saber atuar diante de uma situação de hemorragia pós-parto. Aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês, né, mostrando que a hemorragia pós-parto é algo que existe aí desde a antiguidade, relatos de como acometem as pacientes. Aqui é uma foto da rainha Isabel de Aragão do século XV, que faleceu aos seus 28 anos de idade decorrente de uma hemorragia pós-parto. Mas como então a gente define essa hemorragia? É toda perda sanguínea em 24 horas que soma-se acima de 500 ml em um parto vaginal ou acima de 1000 ml em um parto cesárea. Independente desse volume, também definimos como hemorragia pós-parto qualquer perda sanguínea que resulte em uma instabilidade hemodinâmica materna. Temos ainda outra definição, que chamamos de hemorragia pós-parto maciça. Ela é maciça quando essa perda sanguínea ela é superior a 2.000 ml, ou quando são necessários a transfusão de 4 concentrados de hemácias, ou observa-se uma queda de 4 pontos no valor de hemoglobina, ou ainda o aparecimento de alguma coagulopatia. Então, guardem esses valores. Definimos como hemorragia pós-parto quando a perda sanguínea é superior a 500 ml em um parto vaginal ou superior a 1000 ml em um parto cesárea. Definimos e como a gente classifica essa hemorragia pós-parto. Podemos classificá-la em primária ou secundária. E o que vai diferenciar, determinar essa classificação é o período em que ocorre essa hemorragia. Então, a hemorragia pós-parto primária é aquela que acontece nas primeiras 24 horas após o parto. Aqui as causas mais comuns são a atonia uterina, lacerações do canal de parto, que já identificamos ali na hora ou no pós-parto imediato, retenção placentária, quando a dequitação placentária ela é mais demorada, o aparecimento de coagulopatias ou ainda a situação de uma inversão ou ruptura uterina. A hemorragia pós-parto secundária é aquela que aparece a partir das 24 horas após o parto e até 6 semanas após o parto. Aqui tem como causas restos placentários que não foram vistos anteriormente, algum grau de infecção como a endometrite, a subinvolução uterina, causas até não identificáveis ou ainda aparecimento de uma doença trofoblástica gestacional. Sobre as causas da hemorragia pós-parto, pessoal, isso aqui é algo que cai bastante nas questões para vocês. Veja que a gente divide as principais causas nesse mnemônico dos 4 T's. Então, a principal causa disparada é a alteração do tônus uterino. O tônus é a avaliação do grau de contração do útero após o parto. Então, o que é esperado como mecanismo do próprio corpo do organismo materno para controlar, para evitar a hemorragia pós-parto, é que esse útero ele se contrai. E com o miotamponamento acontece então a compressão, a obstrução dos vasos uterinos e isso ajuda a controlar esse sangramento. Uma situação em que esse útero não contrai, em que não acontece esse miotamponamento, a gente tem o que a gente chama de uma atonia uterina. E essa é a principal responsável, é a principal causa disparada de hemorragia pós-parto. Também temos como uma segunda causa
traumas. O que são traumas? Por exemplo, pós-parto vaginal, a ocorrência de lacerações, lacerações vaginais, perineais, o aparecimento de hematomas, rotura uterina. Terceira principal causa, tecido. Quando restam tecidos placentários dentro do útero, que além de acontecer o sangramento deste tecido, essa presença, essa retenção desse tecido placentário intraútero dificulta a própria contração uterina. Então fica aquele útero hipotônico. Ou também a presença de coágulos intraútero ou até mesmo uma situação de um acretismo placentário, quando a gente não tem a clivagem, a separação da placenta do útero. Uma quarta causa a gente chama de trombina, que é o aparecimento de coagulopatias, que podem ser adquiridas, ou coagulopatias congênitas, que a paciente ela já refira para você, ou ainda por uso de medicamentos anticoagulantes. Então, guardem essas 4 principais causas de hemorragia pós-parto. É isso que a gente tem que ter em mente e para poder atuar de maneira específica para nossa paciente de maneira rápida. E pensando no tempo de atuação para identificação e tratamento da hemorragia pós-parto, a gente fala da conhecida hora de ouro. Pessoal, qual que é este conceito? Aqui que a gente tem que já atuar na hemorragia pós-parto na primeira hora a partir do seu diagnóstico. Tem que ser rápido, porque qualquer demora no controle do sítio cirúrgico, na causa da hemorragia pós-parto, aumenta em muito a morbidade daquela paciente. E aqui a ideia da gente atuar de maneira rápida na primeira hora é evitar a ocorrência da tríade letal, que é o aparecimento de coagulopatia, hipotermia e acidose metabólica. E para ajudar nesse tratamento, nessa identificação rápida da hemorragia pós-parto, o que ajuda é a gente entender já de antemão se aquela nossa paciente ela tem algum fator de risco, se ela é de alto risco para que ela tenha uma hemorragia pós-parto. E a gente já toma medidas contra isso para tornar a nossa atuação mais rápida. Então, primeiro, para todas as pacientes, o que vai ser feito? Sempre o manejo ativo do terceiro período do parto, então isso a gente vai detalhar mais para frente. Nós fazemos a prevenção com a infusão de ocitocina profilática e mantemos sempre a paciente em observação em uma sala de recuperação pós-anestésica lá no centro obstétrico por 1 a 2 horas após o parto. Quem são aquelas pacientes de médio risco? São as pacientes que apresentam qualquer um desses fatores aqui listados. Ou seja, pacientes que têm alguma cicatriz uterina prévia, alguma cesárea anterior, pacientes hipertensas ou com pré-eclâmpsia leve, pacientes que tiveram qualquer situação de uma sobredistensão uterina ao longo do pré-natal. Por exemplo, gestações gemelares, polidrâmino, pacientes que passaram por uma indução do trabalho de parto. Então, essas pacientes que fizeram a indução com ocitocina, por exemplo, elas ficaram por longos períodos, por várias horas, recebendo essa ocitocina. A ocitocina é este hormônio que ajuda na contração uterina. Se a paciente ela passa por várias horas recebendo o hormônio da ocitocina, seus receptores de ocitocina eles ficam saturados. Isso acontece que no momento pós-parto não tem tanta atuação dos receptores porque eles já estão todos ocupados. Isso pode resultar numa dificuldade de contração uterina e uma hipotonia uterina. Pacientes que contam pra gente que ela já teve que receber alguma transfusão prévia no parto anterior. Pacientes obesas e aquelas grandes múltiplas com mais de 4 partos vaginais anteriores. Para essa paciente que tem algum fator de médio risco, a gente já vai solicitar logo na admissão do centro obstétrico hemograma, acessos venosos e tipagem sanguínea. Classificamos como alto risco de ter hemorragia pós-parto as pacientes com diagnóstico de placenta prévia, pré-eclâmpsia grave, aquelas que são hemoconcentradas com hematócrito acima de 30%, as plaquetopênicas com plaquetas inferior a 100.000 ou aquelas que estão em uso de anticoagulantes ou que já chegaram com algum sangramento ativo na admissão, por exemplo, uma situação de um descolamento prematuro de placenta. Então, para essas pacientes de alto risco, além de eu pedir hemograma, acesso venoso e tipagem sanguínea, também já vamos solicitar reserva de 2 concentrados de hemácias. Vamos já colocar em prática uma questão super recente. Pausem o vídeo, deem uma lida. Veja que nessa questão nós temos uma gestante de 38 semanas que ela iniciou as suas contrações e evoluiu para um parto super rápido, foi um parto taquitóxico por via vaginal.
E depois da deictação placentária, ela começou com uma hemorragia. Então, o que é correto afirmar? Letra A hemorragia apresentada, ela é secundária? Não, pessoal, porque foi imediatamente após o parto e não foi a partir das 24 horas após o parto. Então, a letra A está errada. B. Hemorragia pós-parto vaginal com perda sanguínea acima de 500 ml? Opa, parece muito boa essa alternativa. Vamos ver as próximas. C. A laceração de trajeto é a principal hipótese diagnóstica? Pessoal, a gente tem como principal causa de hemorragia pós-parto sempre a atonia uterina. É a primeira que a gente vai pensar. Então, a letra C está errada. D. Hemorragia pós-parto vaginal com perda acima de 1000 ml? Não, isso é um parto cesáreo. E E. Realizar o acompanhamento do cordão umbilical após 30 segundos na ausência de contraindicações ajuda a prevenção de hemorragia. Pessoal, nós vamos ver sobre as medidas de prevenção da hemorragia, o clampeamento oportuno do cordão umbilical. Esse clampeamento oportuno, ele é feito a partir de 1 minuto do nascimento. Então, por isso, a resposta correta para essa questão é a letra B. A partir da identificação dos fatores de risco da nossa paciente, como então vamos prevenir a ocorrência da hemorragia pós-parto? Pessoal, aqui ó, guardem, a principal medida de prevenção é a realização de ocitocina, logo após o nascimento do bebê. Aqui o OMS recomenda o uso universal para todas as pacientes, 10 unidades intramuscular. Então, sempre logo após o parto, vamos fazer ocitocina como medida de prevenção para a ocorrência da hemorragia. Aqui a OMS preconiza-se 10 unidades intramuscular, porque ela está pensando em grandes proporções, em locais em que às vezes é difícil a gente obter acesso venoso, então ela quer atuar de maneira rápida, não perca tempo pegando acesso da paciente se ela está sem acesso, faça logo a ocitocina intramuscular. Mas nós também temos opções de fazer esta profilaxia com ocitocina de forma endovenosa. Aí, pessoal, o esquema de profilaxia endovenosa com a ocitocina, ela varia de acordo com as diferentes instituições. A gente pode fazer diferentes doses em bolos de ocitocina venosa e diferentes doses de manutenção. Aqui eu trago para vocês o que está contido no manual da OPAS da estratégia Zero Morte Materna. Então, aqui na regra dos 3, a gente pode fazer 3 unidades de ocitocina por via endovenosa em bolos lento, aí por uma infusão em um mínimo de 30 segundos, e depois de 3 minutos a gente reavalia e pergunta lá para o obstetra, né, a gente vê se aquele tônus uterino ele ficou adequado, se ele respondeu com este bolos de ocitocina. Se não responder muito bem, a gente pode, depois desses 3 minutos, aplicar mais 3 unidades da ocitocina por via endovenosa, também em bolos lento. E vamos aguardar 3 minutos. Se respondeu bem, aí a gente já pode passar para a dose de manutenção de infusão da ocitocina em bomba de infusão contínua. Outra forma de fazer essa profilaxia endovenosa é começando com 5 unidades de ocitocina em infusão lenta por 3 minutos e reavaliamos se temos que fazer um novo bolus ou não, e depois disso, se teve boa resposta, podemos iniciar a dose de manutenção. Um exemplo da dose de manutenção é colocarmos 20 unidades de ocitocina diluídas em 500 ml de soro fisiológico, aí uma velocidade de 125 ml/hora fica em bomba de infusão contínua. Além da ocitocina, outras medidas de prevenção que podemos realizar é o clampeamento oportuno do cordão umbilical, então com 60 segundos do nascimento do bebê, ou a atração controlada do cordão, então durante a retirada da placenta. Ocorreu o nascimento do bebê e agora vamos partir para a retirada da placenta. Nós fazemos uma atração controlada para evitar a ocorrência de uma inversão uterina, por exemplo. E também evitar aqui, no descolamento do leito placentário, fique algum resto de placenta intraútero. Também valemos mão da massagem uterina bimanual. Em casos de partos vaginais, sempre consideramos a episiotomia seletiva e não para todos os casos, porque é algo que também sangra bastante, e o uso racional da ocitocina em intraparto, pensando naquilo de não oferecer muita ocitocina para não saturar os receptores da paciente. Vimos sobre a definição,
prevenção e agora o diagnóstico. Então, lá na hora do vamos ver, do parto, como vamos pensar que podemos estar diante de hemorragia pós-parto? Lembrando de agir naquela primeira hora. Então, a gente pode começar a diagnosticar com uma estimativa visual, é o que a gente está ali prestando assistência para a paciente na hora. E a gente pode avaliar com o grau de que as compressas ficam preenchidas por sangue. Então, veja, quando a gente tem que 50% das compressas estão preenchidas, isso pode corresponder a 25 ml de perda sanguínea. Agora, se a gente tem uma compressa completamente encharcada, a gente pode pensar que isso corresponde a uma perda de 75 ml. Aquela compressa pingando é uma perda de 100 ml. Então, isso já dá pra gente uma estimativa visual, até pra gente já avisar o médico anestesista da estimativa dessa perda sanguínea. Quando se formam poças de sangue embaixo da maca da paciente na sala de parto, ou mesmo a cama com poça de sangue sobre o lençol. Mas além dessa estimativa visual, pessoal, a gente também vai se valer principalmente de parâmetros clínicos da paciente. Então, esses parâmetros clínicos, como frequência cardíaca, pressão arterial, eles são dados muito importantes na avaliação e no manejo da hemorragia pós-parto, porque eles refletem todas as adaptações hemodinâmicas maternas a essas perdas volêmicas que foram acontecendo. Então, o que a gente vai avaliar? A partir dessa avaliação desses sinais vitais, a gente vai classificar o grau de choque hipovolêmico daquela paciente. E podemos classificá-la como um choque compensado, um choque leve, moderado ou grave. Veja, por exemplo, que em um choque compensado, a paciente ela tem um pulso, uma frequência cardíaca inferior a 90, a pressão arterial sistólica ainda também está acima de 90. Um choque leve, a gente tem aquela frequência cardíaca que entre 91 e 100 batimentos por minuto e a pressão sistólica entre 80 e 90. Já um choque grave, a gente já tem uma frequência cardíaca acima de 120 batimentos por minuto e uma pressão arterial sistólica abaixo de 70 milímetros de mercúrio. Outro ponto importante, pessoal, é que geralmente as puérperas ígidas, elas vão manifestar sinais de choque hipovolêmico só depois de uma perda sanguínea muito importante, uma perda volêmica superior a 20%. É por isso que a gente não considera apenas a avaliação isolada destes sinais vitais para avaliar uma puérpera pós-parto. A gente vai utilizar o índice de choque. Índice de choque nada mais é do que o valor obtido a partir da divisão da frequência cardíaca da paciente pela sua pressão arterial sistólica. Esse índice de choque, ele é um parâmetro clínico que reflete o estado hemodinâmico da paciente e ele é útil também para prever a necessidade de alguma transfusão sanguínea. Além disso, ele é um marcador de instabilidade hemodinâmica mais precoce do que a análise isolada dos sinais vitais da paciente. Então, quando temos um índice de choque maior ou igual a 0,9, isso mostra para a gente que aquela paciente ela tem um risco de receber transfusão sanguínea. Então, vamos deixar a equipe ali ciente. Agora, quando o índice de choque é maior ou igual a 1,4, a gente já pode iniciar o protocolo de transfusão maciça, que vai variar de instituição para instituição. Quando esse índice de choque ele é maior ou igual a 1,7, a gente pensa que aquela paciente, possivelmente já vai ter algum efeito adverso, vai já elevar a morbidade materna. Vamos colocar em prática para vocês entenderem como que isso é cobrado nas provas. Então, veja uma questão do PSU 2023, pause o vídeo e dê uma lida. Aqui, veja, fala de um sangramento em uma puérpera 6 horas após o parto normal induzido. Aqui fala que ela não tinha nenhuma comorbidade, o seu parto ele foi induzido porque ela alcançou 41 semanas de gravidez e veja como que está a sua avaliação. Ela está pálida e sudorética, com pulso fino, uma frequência cardíaca de 123 e uma pressão arterial de 100 por 60, com útero hipertônico e sangramento vermelho vivo vazando o absorvente. E, considerando os dados obtidos, ele pergunta para a gente calcular o índice de choque e avaliar a alternativa correta. Então, qual que é o índice de choque aqui, pessoal? Frequência cardíaca dividida pela pressão arterial sistólica. Então, aqui temos um índice de choque de 1,23. Então, é um índice de choque maior do que 1. E veja que aqui a paciente ela tem uma frequência cardíaca acima de 120. Então, isso já mostra para a gente que é um choque hipovolêmico grave. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um choque grave, então ficamos já com a letra A, e aqui a frequência cardíaca e o índice de choque, ele é maior do que 1.
O choque é grave considerando a frequência cardíaca que está acima de 120. Então, por isso, a resposta correta é a alternativa A. Mais uma questãozinha super recente também para colocarem em prática. Pause o vídeo e dê uma lida. Aqui é uma gestante que ela tinha diagnóstico de pré-eclâmpsia e veja, ela com esse diagnóstico, ela chegou na maternidade com um sangramento vaginal e com uma dor abdominal muito intensa. E olha o seu nível pressórico, 170 por 120 e esse tônus uterino aumentado. Ela tinha um sangramento vaginal intenso. Pessoal, com esses dados, qual que é o diagnóstico da paciente aqui? Ela chegou com um descolamento prematuro de placenta, muito provavelmente, porque veja, é um sangramento segunda metade da gravidez, é um sangramento doloroso, a paciente está com o tônus uterino aumentado e veja que ela tem um fator de risco que é a própria pré-eclâmpsia. Essas pacientes que têm descolamento prematuro de placenta, por si só, pelo fato do descolamento, já têm um alto risco para hemorragia pós-parto. Porque essas pacientes, elas evoluem com uma atonia uterina muito importante no pós-parto. Por conta desse descolamento, pode acontecer a infiltração de coágulos em miométrio e dificultar a sua contração. Por isso que essas pacientes têm como complicação esperada o aparecimento da hemorragia puerperal. Rotura uterina, por si só, não é um fator de risco a paciente com pré-eclâmpsia ou com descolamento prematuro de placenta. Já pensar em risco para rotura, aquelas pacientes com múltiplas manipulações uterinas, cirurgias uterinas prévias. Rotura de vasa prévia, isso se trata de sangramento fetal, e acretismo placentário também não é a situação, no caso, ao contrário, a placenta possivelmente ela está descolada. Então, letra D, a resposta correta. Mais uma questãozinha super recente, também pause o vídeo e dê uma lida. Aqui é uma puérpera com um parto vaginal de um recém-nascido que pesou, olha, 4,2 kg. E logo depois desse parto, ela já começou com sangramento vaginal intenso, logo depois da expulsão da placenta. Veja sua pressão, 85 por 55. 8 minutos após a infusão endovenosa de ocitocina, já administraram ergometrina, que é uma outra medicação terotônica que também podemos utilizar. E houve redução significativa desse sangramento. E aqui o peso das compressas ao final do procedimento foi de 700 gramas. Então vejamos que depois do procedimento, vimos que tivemos uma perda sanguínea acima de 500 ml e falamos de uma hemorragia pós-parto. Mas, antes de acabar o procedimento, antes de pesar as compressas, veja que já foi feita alguma atitude aqui por parte do obstetra. Por quê? Eles viram que estava sangrando apesar da infusão de ocitocina e já solicitaram um outro terotônico para não perder tempo ali no manejo da hemorragia pós-parto, e diante de uma paciente hipotensa com APA de 85 por 55. Então, pessoal, a pergunta fala, o que a enfermeira acionou corretamente o código, por qual motivo? O que motivou esse acionamento rápido? A instabilidade hemodinâmica materna. A gente não fala que foi o peso das compressas, porque o peso das compressas, ele ocorreu apenas após o término do procedimento. Letra C. Porque foram necessários mais de um agente uterotônico, pessoal, não apenas isso também chama a atenção, mas veja a paciente com uma pressão arterial de 80 por 50. Nós falamos que as puérperas, elas demoram para manifestar a instabilidade pela sua perda volêmica. Quando elas manifestam, elas já estão com uma perda volêmica muito importante. E D, que o sangramento foi controlado após o 5º minuto, isso também não justifica o acionamento do código da hemorragia pós-parto. Então, letra B, a resposta correta. Mais uma questão também super recente, pausem o vídeo e deem uma lida. Aqui é uma paciente quintigesta com 4 partos, veja, um fator de risco aqui para hemorragia. 41 semanas e ela teve um parto vaginal a 1 hora depois da indução com misoprostol. E viu-se uma variação de sangramento no volume de 500 ml na fralda. Ela está com a frequência cardíaca de 120, uma pressão de 80 por 65, então tá taquicárdica e hipotensa. E ele pergunta quais as causas que devem ser pesquisadas. Aqui temos que lembrar, então, das principais causas de hemorragia pós-parto. Então, pessoal, a gente tem a atonia uterina, a presença de tecidos, né, tecidos restos-placentários, a presença de trauma, lacerações de trajeto e trombina, aparecimento de coagulopatias. Então, a alternativa que inclui todas essas causas é a letra C. Então, a atonia, laceração de trajeto, retenção de restos e coagulopatia.
Entendido tudo isso, vamos agora saber então como tratar as pacientes com hemorragia pós-parto. Pessoal, o primeiro tratamento que a gente consegue instituir de maneira rápida e imediata é a massagem uterina bimanual, também chamada de manobra de Hamilton, em que a gente, lá no momento que a gente identifica uma hipotonia uterina, a gente já pode fazer essa massagem uterina. Aqui, no caso, com a mão vaginal e outra abdominal, se tratando de um parto vaginal, mas mesmo no parto cesárea, a gente pode fazer a massagem direta com as mãos sobre o útero da paciente. Isso já ajuda em recuperar levemente o tônus uterino e ajudar a controlar o sangramento da paciente. Outras formas de tratamento, a gente vai utilizar então os uterotônicos. Lembrando, ocitocina sempre para todas as pacientes como uma forma de prevenir a hemorragia pós-parto. Mas também vamos aumentar a dose de ocitocina caso não tenhamos uma boa resposta inicial. Além da ocitocina, se você está avaliando ali que está demorando para ter uma resposta, a paciente ela persiste com sangramento importante ou com alteração de sinais vitais, a gente já vai abrir mão de lançar mão de outro uterotônico. A gente não espera muito tempo nisso. A gente pode utilizar derivados do ergot, como a ergotamina, ou ainda o misoprostol. Paralelo a tudo isso, a gente pode considerar também a realização de um antifibrinolítico, como o ácido tranexâmico. Qual que é a ideia de um antifibrinolítico aqui? Esse antifibrinolítico, ele vai inibir a ativação do plasminogênio à plasmina. Com isso, com essa inibição, ele vai prevenir a clivagem do coágulo de fibrina. Então, o coágulo ele vai ficar mais tempo lá. Isso ajuda a controlar o sangramento. Então, pessoal, começamos com a ocitocina. Se a gente está avaliando que não está tendo uma boa resposta, a gente já pode solicitar um outro uterotônico. Eu quero realizar a ergotamina. Se avaliou que também não deu boa resposta, posso realizar o misoprostol. Se nada disso não deu certo, a gente pode partir para tratamentos mais invasivos, que aí podem ser não cirúrgicos ou cirúrgicos. Não cirúrgicos, a gente pode realizar a colocação do balão de tamponamento intraútero ou até mesmo o traje anti-choque. E cirúrgico, a gente pode abrir mão de suturas compressivas, de ligaduras vasculares, embolização de vasos pélvicos, caso tenha disponível o serviço de radiointervenção na sua instituição. E ainda, em último caso, a histerectomia puerperal ou subtotal. Aqui, em maiores detalhes, trouxe para vocês como que é realizado um tratamento medicamentoso com os diferentes uterotônicos. Então, a ocitocina é a primeira escolha. Aqui é um exemplo que a gente pode utilizar, mas isso varia de acordo com a instituição. Então, podemos começar com um bolus, 5 unidades EV lento, reavaliar a cada 3 minutos e depois começar a instituir a dose de manutenção. Se com a ocitocina você fez lá o bolus, a medida preventiva não melhorou muito o tônus, continua meio responsiva, a gente pode já abrir mão em paralelo da metilergometrina, que são derivados do ergot. Aqui a dose é feita de 0,2 mg intramuscular. Podemos considerar repetir em 20 minutos se necessário. Ou não quero repetir a ergometrina, posso abrir mão de uma outra medicação, que é o misoprostol. Aqui a dose é de 800 microgramas feitos por via retal ou oral. Preferencialmente, na prática, nós fazemos via retal. Não fazemos via vaginal porque a paciente ela está sangrando, então ela não vai absorver aquele comprimido. E paralelo a tudo isso e concomitante a essas medicações, podemos também realizar o ácido tranexâmico. Aqui a infusão é de 1 grama endovenoso lento em 10 minutos. Pessoal, para ajudar na decisão entre uma droga uterotônica e outra, a gente também tem que conhecer a nossa paciente. Porque existem algumas condições que contraindicam cada uma dessas medicações. O que é mais cobrado em prova são contraindicações para a realização da metilergometrina, que é o derivado de ergot. Quais são as principais contraindicações? Pacientes hipertensas ou com alguma doença vascular oclusiva, pacientes com sepse, ou aquelas que fazem uso de inibidores de protease para tratamento do vírus HIV. Elas também têm contraindicação. Quem são os inibidores de protease? Aquelas que usam ritonavir e atazanavir. Ainda dentro do tratamento não operatório, falamos medicamentoso, mas também podemos abrir mão do balão de tamponamento intrauterino. Pessoal, nada mais é do que um balão que a gente insufla dentro do útero da paciente e isso ajuda a aumentar esse tônus e ajudar nesse efeito do miotamponamento para comprimir aqueles vasos que estão sangrando. O balão de tamponamento a gente pode colocar tanto depois de um parto vaginal quanto depois de um parto cesáreo, que a gente coloca através da esterotomia.
O tempo de permanência máximo deste balão é de 24 horas. A gente vai manter a paciente em ambiente de monitorização. E quando a gente vai pensar na retirada dessa paciente, desse balão, depois que a paciente ela já recuperou os seus níveis hematimétricos, já se recuperou, a gente sempre faz uma retirada gradual. Então a gente insere o balão intraútero, e a gente insufla soro fisiológico aquecido aqui dentro do balão. A gente vai insuflando, pode chegar até um volume máximo cerca de 500 ml, mas é claro que esse volume que a gente insufla dentro deste balão vai depender do quanto esse útero tolera, do quanto a pressão vai limitando essa infusão de mais conteúdo intraútero. E deixamos lá esse balão por um tempo, no máximo até 24 horas, e vamos pensando na sua retirada à medida que a paciente for se recuperando. Quando a gente for fazer essa retirada ela deve ser gradual, para evitar uma nova descompensação hemodinâmica. Então a gente faz uma retirada 50 ml por vez desse líquido que está infundido aqui dentro. E com essa retirada gradual, nós vamos então avaliando se a paciente persiste estável hemodinamicamente. Recomenda-se também realizar a antibiótico profilaxia nesses casos. A gente pode abrir mão, por exemplo, do Kefazol 2 gramas intravenosa de 8 em 8 horas. Outra opção de tratamento não operatório é o conhecido traje anti-choque não pneumático. Pessoal, isso aqui é pouco utilizado de fato na prática, trouxe para vocês conhecerem, mas como que funciona esse traje anti-choque? A gente posiciona isso aqui na paciente, nas partes inferiores do corpo, e ele exerce uma pressão nessas partes inferiores que varia aí de 20 a 40 milímetros de mercúrio. E essa pressão nas partes inferiores do corpo, elas redirecionam o sangue para as regiões mais superiores, aí pensando cérebro, coração e pulmão principalmente. E isso pode também reduzir o ritmo de perda sanguínea dessa paciente, mas na prática é muito pouco utilizado. Agora, partindo para tratamentos mais invasivos, envolvendo tratamento cirúrgico, a gente pode abrir mão das suturas compressivas. Aqui a ideia é a gente apertar esse útero que não está contraindo direito. A sutura compressiva mais conhecida é a sutura de Bellint, em que a gente parte aqui da esterotomia ainda aberta e a gente faz um ponto que passa pela parede anterior do útero e aqui a parede posterior e retornamos para a parede anterior e depois fechamos a esterotomia, como se fosse colocar um espartilho naquele útero para apertá-lo e ajudá-lo na sua contração. Mas também temos outros tipos de suturas compressivas. Aqui a sutura de Hyman, que aqui a vantagem é que ela não necessita da esterotomia, e a sutura de Shaw, que ela é especialmente mais utilizada em casos que a gente tem um sangramento mais importante aqui da região do segmento inferior do útero. Se a sutura compressiva ela não deu certo, a gente pode partir para medidas mais invasivas, como as ligaduras vasculares. Então a gente vai interromper aquele fluxo sanguíneo para ver se consegue parar esse sangramento. Aqui a gente pode fazer a ligadura das artérias uterinas, ovarianas e da artéria hipogástrica. Essas ligaduras elas podem ser feitas isoladamente ou em sequência. Primeiro liga a artéria uterina, depois a ovariana e depois a artéria hipogástrica, na tentativa de controlar este sangramento. Se nada disso deu certo, a última medida é a gente partir para a histerectomia, para a retirada do útero. Aqui, pessoal, preconizada a histerectomia subtotal, porque ela é mais rápida. Se a gente chegou nessa situação de retirar o útero da paciente, é porque ela está sangrando, ela está instável. Então, a gente tem que partir para uma atuação mais rápida. Pode ser ainda termos uma última situação em que a paciente ela não tolera mais nenhuma intervenção. A paciente ela realmente está em estado crítico. Então você pode optar pela cirurgia de controle de danos, em que a gente vai interromper o procedimento para garantir que a paciente ela tenha um tempo necessário para se recuperar daquele estresse. O principal objetivo da cirurgia de controle de danos é a paciente corrigir coagulopatias, distúrbios ácido-básicos e combater a hipotermia, para ela não persistir naquela teia de letal.
A gente pode, então, garantir uma hemostasia temporária, como, por exemplo, a colocação de compressas ali no espaço pélvico, e a gente programa a correção cirúrgica definitiva depois ali de 2 a 5 dias, quando a paciente ela já se encontrar com níveis hematimétricos melhores e se encontrar mais estável. Outra questãozinha, pausem o vídeo e deem uma lida. Nessa questão, pessoal, veja que tem o plantonista, ele é chamado para avaliar uma multípara, veja que isso já é um fator de risco, que se encontra no período de Greenberg. O período de Greenberg é aquela primeira hora pós-parto. Ela está hipocorada, está com 96 batimentos por minuto, uma pressão de 100 por 70. O seu fundo uterino, ele está palpável a 2 centímetros da cicatriz umbilical. E o tônus diminuído, então ele já fala pra gente, temos diante de uma hipotonia uterina. E o sangramento aumentado. Ele pergunta qual que é a conduta imediata adequada para essa paciente, pessoal. Então aqui temos uma paciente diante de uma atonia uterina iniciando hemorragia pós-parto. Então nós temos que já agir de imediato na causa desse sangramento. Então vamos corrigir essa hipotonia e ajudar no controle do sangramento. A gente pode partir, então, para infusão de 1 grama de transamin para auxiliar nesse controle do sangramento e a massagem uterina bimanual para ajudar no controle deste tônus. Então, a letra A, infusão de gramas de transamin e revisão do canal de parto, ele deu a causa pra gente, pessoal, é o tônus diminuído. Então, vamos atuar nesta causa. C, infusão de ocitocina e transfusão maciça de hemocomponentes, essa paciente não tem indicação neste momento de transfusão maciça. E D, hidratação e reavaliação em 2 horas? Não, nós temos que atuar nessa atonia uterina. Aqui resumi para vocês, pessoal, um checklist do atendimento à paciente com hemorragia pós-parto. Nós temos que ter isso em mente, muito bem esquematizado, para poder atuar de maneira rápida na ajuda da paciente. Então, primeiro, uma avaliação inicial, a gente vai verbalizar o diagnóstico para toda a equipe, para a equipe de enfermagem, equipe de anestesista, para todo mundo estar ciente daquele caso. Chamamos ajuda e vamos estimar aquela gravidade da perda inicial. Então, com aquela estimativa visual, avaliamos os sinais vitais, avaliamos o grau de sangramento que está ali nas compressas que já foram utilizadas, o sangramento que está na maca da paciente. E pensamos em possíveis causas. Será que é esse útero que não contrai? Eu vou avaliar. É um parto vaginal? Será que tem alguma laceração com algum vaso importante sangrando? Também vou avaliar. Feita essa avaliação inicial, vou começar com medidas gerais. Então, sempre checar acessos venosos calibrosos, iniciar já uma expansão volêmica, solicitar a coleta de exames, hemograma, coagulograma, fibrinogênio. Caso ainda mais grave, posso solicitar lactato e gasometria. Iniciar oxigenoterapia, caso a paciente necessite. Elevação de membros inferiores para garantir a irrigação de órgãos nobres e manter a monitorização materna e a sondagem vesical de demora para ter esse controle adequado do balanço hídrico da paciente. Vamos controlar a volemia materna, então já estamos estimando a gravidade da perda, vamos calcular o índice de choque, para saber se a paciente ela vai precisar de transfusão maciça. Iniciamos com cristalóide e vamos reavaliando a resposta da paciente a cada 250 e 500 ml de soro e vamos pensar na transfusão caso em instabilidade hemodinâmica ou após tendo realizado 1.500 de cristalóide e a paciente ainda não tiver melhora ou se ela já tiver evoluído para hemorragia pós-parto grave com aparecimento de alguma coagulopatia. E sempre pensando na causa, porque temos que fechar a torneira, atuar na causa daquele sangramento de forma específica. Então vamos avaliar o tônus, revisar a cavidade, se tem alguma placenta, algum resto, revisar o canal de parto e avaliar algum histórico de coagulopatia. Determinando a causa, a gente vai ter uma atuação mais específica. Então, se estamos diante de uma situação de atonia uterina, vamos iniciar a compressão bimanual e solicitar a infusão de ocitocina e de outras drogas uterotônicas, como metilgometrina, misoprostol. Vamos pensar na colocação de um balão de tamponamento intraútero. Se a causa é a presença de tecidos, então vamos fazer a retirada manual da placenta, vamos fazer uma curetagem se ficou alguma membrana, algum resto sangrante. Se é o trajeto, vamos suturar aquela laceração. Ou se estivermos diante de uma inversão uterina, fazemos uma manobra de táxi, em que a gente coloca a mão através da vagina da paciente até a região intraútero para voltar à posição uterina habitual.
E se a paciente ela está diante de alguma coagulopatia, vamos pesquisar essa coagulopatia, fazer teste de coagulação e guiar o tratamento específico para isso. Lembrando que concomitante à atuação direta na causa, nós podemos considerar um tratamento adjuvante, que ele é feito com transamin ou ácido tranexâmico, 1 grama intravenoso lento em 10 minutos, dentro das primeiras 3 horas de identificação da hemorragia pós-parto. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Bons estudos e contem com a gente.